Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para a nossa segunda aula da EBD, no nosso novo trimestre. O trimestre tem por título Conhecendo algumas histórias de Jesus. A história da semana passada foi sobre a sementinha, lembra? A menor sementinha que existe, que é a sementinha do grão de mostarda? Pois bem, hoje a nossa aula tem por tema a história do semeador. Vocês já ouviram essa história do semeador? O que é semeador, crianças? Isto mesmo, semeador é aquele que semeia alguma coisa, que planta alguma coisa. E o que nós devemos plantar neste mundo, crianças? Isso, nós devemos plantar coisas boas, o amor, nós devemos proclamar o amor de Deus. E a palavra de Deus é uma coisa que nós podemos plantar. Uma sementinha, uma palavrinha que a gente coloca na vida de alguém, vai vir para aquele coração. E aí, crianças, quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo. Mas, crianças, nós vamos ouvir hoje a história de um semeador que ele passou por várias etapas até chegar no final e ter um bom resultado. E assim é a palavra de Deus. Às vezes, nós semeamos, nós plantamos, nós pregamos a palavra do Senhor, não é mesmo? Mas às vezes não vemos frutos. Às vezes, aquela pessoa que a gente falou a palavra não surgiu efeito. Mas nós vamos entender hoje o porquê que isso acontece. Às vezes, essa pessoa está com o coraçãozinho dela tão fechado, com os olhinhos fechados, com os ouvidos fechados, que ela não consegue dar lugar para o Espírito Santo agir em sua vida. E na história de hoje, nós vamos aprender sobre isto. Vamos comigo, crianças, iniciar a aula de hoje fazendo a leitura da nossa Bíblia. O tema de hoje está lá em Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Hoje a leitura é um pouquinho extensa, mas nós precisamos ler na Bíblia para ver que nada do que nós falamos, nada do que ensinamos, foge da palavra de Deus. Que tudo o que ensinamos é o que está escrito na palavra de Deus, que foi o que ele deixou para nós. Então vamos lá, Mateus capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda, morreu. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu dentre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Crianças, aqui está dizendo que certa vez um semeador, ele saiu a semear, ele saiu a plantar algumas sementinhas. E por onde ele passava, ele ia semeando, ele ia plantando, ele ia jogando as sementinhas dele. Mas veja só, primeiro ele passou por um caminho que logo as aves vieram, crianças, veja só, e comeram as sementinhas. Então não deu para colher, não cresceu, não houve frutos. Depois, crianças, ele semeou próximo às pedras, às rochas. Elas até cresceram, mas por não ter terra, logo elas morreram. Não tiveram forças para continuar, não tiveram forças para crescer. E aí, crianças, continuando a caminhada, ele plantou na beira, perto dos espinhos, crianças. Veja só, ela cresceu também, mas como os espinhos a sufocaram, ela acabou morrendo, não conseguiu dar frutos, não conseguiu crescer ainda mais. E por fim, crianças, vejam só, ele plantou numa terra boa, crianças, uma terra onde não tinha os passarinhos para comer, não tinha as pedras para sufocar e não tinha os espinhos para impedir que ela crescesse. Aqui era uma terra boa e veja só, ela cresceu muito. E uma sementinha que ele plantou deu 100, deu 70, deu 30, deu muitos frutos, crianças. E assim é a palavra de Deus. Agora nós vamos continuar a nossa história. Certa vez Jesus estava lá com seus discípulos. E aí ele contou essa historinha, essa história
para os discípulos e para a multidão que ali estava. Mas aí os discípulos perguntou: Mestre, por que essa história? Por que tu nos contas essa história? E aí Jesus precisou se retirar do meio da multidão e ficar apenas com os seus discípulos, pois ele precisaria falar algo para os discípulos que somente eles iriam entender. A multidão não iria compreender. Então nós vamos ler a nossa Bíblia, nós vamos continuar lendo a partir do versículo 10, que diz assim, Mateus 13, agora a partir do 10, tá bom? A explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles que não és-lhes concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e a terra em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumprem a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido de mau grado. Ouviram os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os seus olhos. Ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração. Se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois a verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvides, e não ouviram. Atentai-vos, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com apenas alegria, mas não tem raiz em si mesmo, e sendo antes de pouca duração, então é chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, e logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, crianças, a parábola que o Senhor explicou para aqueles discípulos, e quando eles precisou se retirar do meio da multidão, era porque ele precisou explicar isso para os seus discípulos. Que assim é a palavra do Senhor. Ela é semeada a todos que quiserem ouvir. Só que tem aqueles que ouvem, crianças, e não querem absorver nada, não querem saber da palavra do Senhor. Então, logo vem o inimigo e arranca delas o que lhe foi semeado no coração. Mas também tem aquelas que elas até ouvem a palavra, até guardam um pouquinho no coração, mas logo, crianças, com as tristezas, com as lutas, com as dificuldades que enfrentam na vida, não têm condições para continuar crescendo. Elas não têm um suporte, então logo elas morrem. Outras pessoas, crianças, são comparados aos espinhos. A sementinha que foi plantada lá nos espinhos. Elas conseguem absorver a mensagem, até guardam no seu coração, começam a crescer, elas têm vontade de crescer. Mas os espinhos, as lutas, as sufocam, crianças, e não deixam elas crescerem. E aí logo elas perdem a fé e desanimam, e então morrem. Mas, crianças, o melhor de tudo é que tem as pessoas que são essa terra boa, que somos como eu e você. Somos semeadas em boa terra. Temos forças para crescer, para dar bons frutos, porque nós estamos baseados no Espírito Santo de Deus. Então, crianças, nós aprendemos hoje com essa aula que o importante é nós semearmos a palavra de Deus e que nós devemos buscarmos sempre, sermos essa sementinha plantada em terra boa, para que nem as dificuldades, nem as lutas, nem as tristezas, para que nada possa nos sufocar e nos afastar do amor de Deus. Nós devemos sermos sempre firmes
firmes no caminho do Senhor. E toda vez que nós tivermos alguma dúvida, alguma tristeza, algo que esteja nos incomodando, que nós possamos buscar refúgio, buscar alimento na palavra do Senhor. Pois toda sementinha, criança, vocês sabem, né? A gente planta e ela precisa de cuidados, precisa de água, precisa do sol, precisa do ar, não é mesmo? E assim somos nós. Nós ouvimos a palavra de Deus, foi plantada no nosso coração, mas nós precisamos regar esta palavra. E esta palavra é regada lendo a nossa Bíblia, pois ela nos fortalece e nos vivifica para não desistirmos. Crianças, para encerrarmos a aula de hoje, nós vamos ler o nosso Memória em Ação, que está escrito lá no livro de Apocalipse, no versículo 1, não, no capítulo 1, capítulo 1, versículo 3, apenas a parte A. Vamos ler comigo? Diz assim, ó, Memória em Ação. Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro. O que quer dizer esse Memória em Ação? Que nós que lemos este livro é a Bíblia, nós somos felizes. E mais felizes ainda são aqueles que leem, que ouvem e que seguem o que diz aqui. Então, crianças, que nós possamos obedecer o que diz a palavra do Senhor, para que nós possamos caminhar segundo a palavra dele, que diz lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, parte A. Vamos ler novamente? Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro. Então, hoje, a nossa missão de hoje, crianças, é obedecer a ordem de Deus, obedecer a palavra de Deus. Da mesma forma que nós devemos obedecer o papai, a mamãe, porque isso é muito importante, hein, crianças? Obedecer o papai, a mamãe, obedecer aos mais velhos. Da mesma forma que nós devemos ter este respeito de obedecer aos mais velhos, assim somos nós com a palavra de Deus. Nós devemos obedecer a palavra de Deus para que sejam lançadas coisas boas sobre as nossas vidas. Que nós não venhamos deixar nem os passarinhos levar aquilo que foi plantado. Que nós não venhamos deixar as pedras sufocarem aquilo que foi plantado. E que nós não venhamos deixar os espinhos, as tristezas, as tribulações, os desatentos da nossa vida não venham matar essa sementinha. Mas que nós possamos sempre buscar estarmos semeados em terra boa. E para isso, nós precisamos andar com a nossa Bíblia aberta, lendo a Bíblia todos os dias. Crianças, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula. E não esqueçam, pregue a palavra.